és rei, és soberano. Estabelece tua casa, Senhor. Tu és rei, és soberano. Estabelece tua casa, Senhor. Tens poder para acalmar as águas, gerar vida na morte, dissipar a sequidão. Ó Deus do impossível, quero louvar-te, quero adorar-te, Jesus. Tu és rei, és soberano. Estabelece tua casa, Senhor. Tu és rei, és soberano. Estabelece tua casa, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós clamamos. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Mais uma vez, a palavra de Deus para nós nesta manhã. Palavra que trazemos aqui para orarmos juntos e partilharmos esta mesma palavra. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 37 e 38. Diz assim a palavra de Deus: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocada na dobra da vossa veste. Pois a medida que usardes para os outros, servirá também para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Duas palavrinhas, tão simples, mas como a gente tem dificuldade em viver esta palavra, não é verdade? Sim. Não julgueis, porque tudo começa com o julgamento. Porque para a gente condenar, primeiro a gente precisa julgar. Então primeiro a gente julga, depois a gente condena e depois a gente se obstina em não perdoar. Mas onde é que a coisa começa? No julgar. Não julgueis. É uma ordem de Deus para nós. É o próprio Espírito Santo dizendo a mim e a você, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo: não julgueis. Não julgue. Não cabe a mim, não cabe a você julgar. O julgamento pertence a Deus, porque a gente vê por fora, mas é Deus quem vê o coração. Às vezes a gente julga a pessoa acreditando que a atitude dela é maliciosa, é malvada. E não é. A gente julgou por fora. Mas no coração da pessoa é outra coisa. E como que a gente vai ter acesso ao coração? Ou a pessoa fala e aí a gente sabe que está dentro dela, se a gente acreditar. Ou só Deus para poder saber. Outro dia aqui no programa, dava um testemunho de uma situação que aconteceu. E tão simples, acontece comigo, acontece com você no nosso dia a dia. Mas mostra pra gente o quanto o juízo, o julgamento pode ser ruim. Fui pegar os meus dois meninos na escola. Aí um estava chateado porque tinha se machucado e o outro estava triste, com a cabeça baixa. Aí veio a professora para poder explicar e disse: olha, seu filho mais velho estava passando, correndo, e aí o outro foi e pôs o pé, derrubou ele, chocou o seu filho. E o pequeno lá calado, triste, não falava.
porque não estava apenas triste, estava magoado com a situação. Falei, então antes da gente pegar e começar ali as represálias, né? Vamos conversar, vamos saber o que aconteceu. Aí perguntei pro mais velho. Ah, pai, eu estava passando, ele pôs o pé, me derrubou e tal. Aí chamei o pequeno, fui conversar com ele. Falei, o que foi que aconteceu, meu filho? Por que você fez isso? Não, pai, é que tinha um menino correndo atrás do Rafa. E ele ia pegar o Rafa, ia machucar o Rafa. Então eu coloquei o pé para poder o menino não pegar o Rafa, só que eu coloquei muito rápido. Então eu coloquei antes do Rafa passar. Então o que era para o outro, pegou o irmão. De todo jeito não era uma coisa muito boa, né? Mas quem achava que ele estava ali pensando em fazer um mal ao irmão, errou. A ideia dele nem era prejudicar quem vinha atrás, era proteger o irmãozinho. Então, para quem olhava de fora, ele teve a intenção, ele fez de propósito, inclusive atingiu o seu objetivo, foi levar o outro ao chão. Mas no coração dele, a intenção era outra. Mas ele se atrapalhou. Quanta gente já nos prejudicou até tentando nos ajudar. A pessoa queria ajudar a gente, só que ela se atrapalhou, meteu os pés pelas mãos, fez comentários que não devia, enfrentou pessoas que não deveria ter enfrentado em nossa defesa, só agravou a nossa situação, errou tentando nos ajudar. Quantas vezes eu me atrapalhei tentando ajudar alguém, beneficiar outra pessoa. E eu poderia dizer aqui no programa, nesse momento de oração, será que eu poderia dizer quantas vezes você, tentando ajudar alguém, se atrapalhou? E depois quem estava de fora, até olhando para você, julgou você, pensando que havia malícia, pensando que havia maldade. E aí para você foi uma tristeza, que a sua intenção era uma e você foi julgado de outra maneira. Criticaram você, não compreenderam, condenaram. Por isso que a palavra de Deus nos dá essa ordem. Não julgue. Não julgue, porque você vai julgar errado. Agora, alguns dizem, mas é impossível a gente não julgar, Márcio. Porque a gente já topa com uma pessoa, a gente já começa a julgar. A gente julga pela higiene da pessoa, pelo cabelo, pela roupa, pela maneira como ela está. A gente julga se é uma pessoa cuidadosa, se é uma pessoa desleixada. A gente julga pelas palavras da pessoa. Se a pessoa é agressiva, se a palavra da pessoa é cheia de amargura. Então nós julgamos se a pessoa é chata, se ela é uma pessoa agradável, se ela é conveniente, se ela é inconveniente. Eu não consigo não julgar, talvez você diga. E eu vou emendar com você. E eu também não. Mas como que a palavra de Deus nos diz, não julgueis, se o tempo inteiro a gente está avaliando as coisas, as situações, as pessoas? Preste bem atenção. Há uma diferença muito grande entre você julgar as atitudes de uma pessoa e você julgar as intenções de uma pessoa. Nós devemos julgar os fatos, nós devemos avaliar as situações, e tem coisas que estão ali diante dos nossos olhos. O que nós não podemos é, a partir dessas situações, qualificar alguém como bom, mal, condenar a pessoa e não perdoar. A gente pode julgar uma atitude. Se a pessoa teve uma atitude ruim comigo, eu não vou ficar dizendo que a atitude é boa. Eu não vou ficar pensando, será que essa atitude é ruim? Claro que foi. Olha os frutos aí. Olha quantos prejuízos, quantas mágoas, quantas pessoas foram machucadas com a atitude daquela pessoa, inclusive a gente, não é verdade? Se a atitude foi ruim e acabou. Foi ruim. Mas o que se passou no coração daquela pessoa quando ela tomou a atitude, só Deus sabe. Então não julgue a pessoa. Até eu conversava com um amigo meu nesse dia de ontem, porque ele foi assaltado, foi rendido,
Assim que ele saía do comércio dele, colocaram a arma, exigiram o dinheiro dele. E ele contou que quando ele passou pelo lugar, ele viu a pessoa. E até desconfiou. Mas não quis acreditar que aquela pessoa pudesse fazer o mal contra ele. Não é? E o que ele percebeu é correto. Às vezes a pessoa luta dizendo assim, eu não vou julgar essa pessoa que está ali. Só porque às vezes a pessoa está parada, à toa, ou porque a pessoa é mal encarada, eu vou já logo qualificar como um ladrão, como um bandido, como um assaltante. Gente, nós temos o direito e o dever de nos prevenir. Se dentro do nosso coração a gente julga que aquela situação ela é perigosa, a gente precisa ouvir também essa intuição. É claro que a gente vai fazer isso da melhor maneira para que a outra pessoa não se sinta acusada, desconfortável, também julgada. Não é? Mas se você está vendo que é uma situação de risco, é direito seu você se defender. Desviar o caminho, não é? Pedir a outra pessoa que te acompanhe. E assim a experiência também vai nos ensinando a multiplicar os cuidados. A gente precisa ouvir a voz do coração. E tem momentos em que a nossa intuição nos diz, cuidado, é perigoso. Agora, não é porque nós não atravessamos aquele beco escuro, que tinha ali duas pessoas suspeitas, não é? Às vezes fazendo algo que parecia ser suspeito, que eu vou taxar aquela pessoa e dizer, essa pessoa não presta. Eu não sei. Eu só não quis confiar naquela circunstância, naquela situação. Eu não fui porque eu achei que havia risco. Mas eu não julgo a pessoa, não condeno a pessoa, e até mesmo nas atitudes que a pessoa tomou contra mim, que me prejudicaram, eu não a deixo de perdoar. E a gente faz um bem aos outros quando a gente age assim, mas fazemos um bem ainda maior a nós mesmos, gente. Porque esse negócio de julgar ou não julgar, de condenar ou não condenar, acontece dentro do coração. É aqui dentro da gente que isso acontece. E tem o poder de fazer a nossa vida melhor ou pior. Julgar e não julgar pode dar mais qualidade à nossa vida ou pode diminuir a qualidade da nossa vida. Porque a felicidade ela não está fora. A felicidade está dentro. A felicidade está dentro do coração. E somos nós que escolhemos o que nós vamos trazer para dentro de nós. Se nós vamos trazer o perdão ou se nós vamos cultivar dentro do nosso coração a amargura. Eu nem preciso me desdobrar em explicações, não é, do que o perdão faz dentro da gente e do que a amargura faz dentro da gente. Mas quem julga e quem condena está amargurando a própria vida, não a vida do outro. Porque para a gente amargurar a vida do outro, essa amargura teve que crescer bastante dentro de nós primeiro. Então veja, o outro sente o seu ressentimento a partir do momento em que você cultivou isso. Mas até ele sentir, meu amigo, quanto ressentimento você já cultivou dentro de você, como você já se envenenou. E olha, está nas suas mãos, assim como também está nas minhas mãos, a escolha do que eu quero trazer para dentro de mim. Se eu perdoo, eu limpo o meu coração. Se eu julgo e eu condeno, eu acumulo insatisfações, eu acumulo tristeza, eu acumulo melancolia, eu acumulo desconfiança, e essas coisas todas e muitas outras que nós poderíamos ficar aqui falando e falando e falando, são o lixo do coração. Nós vamos acumulando lixo dentro da gente. Jesus quis, por meio desta palavra, que nós tivéssemos clareza do caminho para um coração saudável, do caminho para uma vida espiritual feliz, realizada. Porque se a pessoa está bem espiritualmente, em grande parte a vida dela está bem.
no mais importante, a vida dela vai bem. Porque quando a gente está bem espiritualmente, até o nosso corpo reflete esse bem-estar. Jesus quis que nós tivéssemos clareza do caminho para ter um coração sadio. Que caminho é esse? Não julgar, não condenar e perdoar.